todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você é novo por aqui e não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a série de exposições no livro de Ruth, feitas pelo reverendo Daniel Basso. O vídeo já vai começar. O livro de Ruth nos conta uma história real de amor, que ilustra verdades profundas sobre como Deus age tratando os corações de cada indivíduo e movendo adiante a história da redenção. É uma pequena história de uma história maior, que se passa em um tempo de grande confusão, onde cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Ela nos conta sobre pessoas que foram buscar a solução de seus problemas longe do povo de Deus, mas só encontraram calamidade e destruição. Ainda assim, o Deus soberano que orquestra todas as coisas e que cuida de seu povo em todo tipo de situação os resgata. Exposição do livro de Ruth. O Deus que guia a história e resgata os seus para o recomeço. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ruth, capítulo de número 3. Dos versículos 14 a 18. Ruth 3. Dos versículos 14 a 18. Vamos à leitura. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: Não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: Estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: Não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado por esse culto, obrigado por esse momento de adoração ao teu santo nome. Nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. E este culto deve ser a expressão do nosso coração que te ama, que te adora, que exalta o seu nome. Nós fomos dirigidos pelo seu Espírito em todos os momentos da liturgia e nosso coração se achega neste momento grato e cheio de amor ao Senhor. E por isso nós te pedimos, fale conosco através da exposição do texto sagrado. Que nós venhamos a ser impactados pela sua palavra e sermos transformados por ela. Nós oramos em nome de Jesus. O capítulo de número 3 está chegando ao fim do nosso texto. E esse capítulo de número 3 foi o capítulo mais emocionante de todo o livro de Ruth até agora. O capítulo de número 3 pode ser entendido como antes do jantar, durante o jantar e depois, e logo pela manhã. Nós conseguimos olhar o capítulo de número 3 dividido em 3 partes. A primeira parte, no horário judaico, ocorreu no dia anterior. Está aqui nos primeiros versículos. Ruth e Noemi vão traçar um plano, vão colocar um propósito
para que Ruth esteja a sós com Boaz naquela noite. O período da colheita está encerrado. Aqui nessa história, estão separando os grãos. Está acabada toda a época da cega da cevada. Boaz acompanharia os trabalhos até de noite e trabalharia duro naquele dia. Noemi diz então para Ruth, quando ele for se deitar, quando ele chegar perto da eira, quando ele chegar naqueles montes de grãos, você espera ele dormir, descobre os pés desse homem, deita-se aos seus pés, e quando ele acordar, ele vai te dizer tudo o que você deve fazer. Um plano audacioso, um plano perigoso, porque de fato, Ruth é uma moabita. Boaz é um homem rico, é um homem cheio de bens. Essa cena poderia reverberar de tantas formas distintas e poderia destruir de uma vez por todas a vida de Ruth e a sua reputação, que já não era das melhores. E não era das melhores não porque ela tinha feito algo de errado, mas não era das melhores porque simplesmente ela era moabita. Então Boaz janta, toma um pouco de vinho, alegra o seu coração e vai se deitar. Ruth faz exatamente como sua sogra disse, descobre os pés de Boaz e espera com que o frio da noite desperte o homem velho do seu sono, sono dos justos. E é isso que acontece nessa madrugada. Boaz acorda, olha para Ruth e fala, quem és tu? E ela diz, eu sou Ruth, tua serva, estende a capa sobre mim. Em outras palavras, ela está dizendo, eu sou Ruth, sua serva, casa comigo. Quando nós olhamos para o texto, a gente bota as duas mãos na cabeça e fala, não vai dar certo isso. Vai dar tudo errado. Essa mulher está pedindo um estrangeiro em casamento, um estrangeiro rico, ela é muito pobre, ela está tomando a frente das coisas, vai dar errado. E por que a cena poderia dar errado? A cena poderia dar errada porque, em primeiro lugar, Boaz poderia enxotá-la de lá. Dizer, mulher estrangeira, você não é digna de mim? Levanta-te daqui e desapareça da minha frente. Podia dar errado porque Boaz é homem. E Boaz poderia olhar aquela mulher indefesa aos seus pés e falar, já que você está aqui, deita-te comigo. Pessoas poderiam ver aquela cena e a moabita, com um descendente de Israel, havia gerado prejuízos enormes no passado. Você se lembra da história de Ló e das suas duas filhas, que gerou inclusive Moabe, ancestral primeiro de Ruth. Mas mesmo assim, Ruth corajosamente faz e se coloca aos pés, e então o milagre acontece. E esse foi o tema do sermão do domingo passado. Qual foi o tema do sermão? Eu acredito em milagres. E você? Nós vimos um baita do milagre. Boaz olha para ela e fala, tu és mulher virtuosa, fizeste bem agora, muito melhor do que fizera outrora. Porque não foste atrás dos homens ricos, dos homens jovens, dos homens fortes, mas foste atrás daquele que era o resgatador, foste atrás daquele que biblicamente tinha que tomar conta de você. Duas leis do Antigo Testamento estão aqui nesse capítulo de número 3. A lei do resgate e a lei do levirato. Qual era a lei do resgate? Alguém, um parente próximo, teria que comprar as terras do falecido para sustentar a viúva e depois devolver essas terras para que a descendência do falecido não perdesse a sua propriedade. No contexto de Israel, a terra é do Senhor e essa terra do Senhor é dada às suas tribos como herança perpétua. E a lei do levirato dizia que o cunhado, a ideia de levirato aponta exatamente o cunhado deveria casar com a cunhada viúva para fazer filhos nela e esses filhos
serem a descendência do falecido. Aliás, a sociedade israelita louva tanto os seus mortos que luta para manter o seu testemunho vivo através da descendência, através dos filhos, dos netos, dos bisnetos e etc. Boaz era aquele que podia resgatar e era o parente que podia executar o levirato. Ele diz: você escolheu certo, você não escolheu por motivos carnais, você escolheu por motivos bíblicos. E foi aqui que nós terminamos a nossa história. Só que o capítulo 3 tem um amanhecer. O que acontece nesse amanhecer? Quais são os desdobramentos desse amanhecer? Nós veremos que durante a noite e durante toda aquela manhã, Ruth foi protegida por alguém realmente especial. Nós veremos esse tema da nossa reflexão. Alguém realmente especial. Note comigo, a partir do versículo de número 14, que Ruth foi protegida em meio à escuridão. Boaz acordou, teve essa conversa com ela, louva essa mulher nos versículos anteriores, versículo de número 11, versículo de número 12, versículo de número 13, e no versículo de número 14 ele diz para ela: fique deitada aos meus pés até pela manhã. Boaz não chuta essa mulher da sua presença. Boaz não abusa da fragilidade dessa mulher. Percebam, irmãos, é uma mulher estrangeira pedindo um israelita mais velho e poderoso em casamento. Ele poderia fazer o que ele bem quisesse com ela. Ela valia menos do que um escravo. Contudo, Ruth é protegida em meio à escuridão. Boaz diz para ela: pode voltar a dormir, minha filha, porque nem um fio do seu cabelo será tocado nessa noite. Pode se cobrir. Eu vou cuidar de você. Boaz, o homem bom e de caráter elevado, não molestaria Ruth de forma alguma. E ao invés de molestá-la, como um pai amoroso, ele coloca suas asas sobre a mulher indefesa e a protege como a galinha protege os seus pintinhos no ninho. Ruth foi protegida em meio à escuridão. Mas a proteção de Ruth não fica somente nesta noite, ela também é protegida em meio à multidão. Versículo 14 diz que ela se levantou antes que pudessem conhecer um ao outro. E ela havia se levantado tão cedo, porque Boaz disse: não se saiba que veio mulher à eira. Quando a gente olha para o texto, talvez a nossa primeira impressão, por compreendermos que a palavra conhecer tem a ver com casamento, é que eles não haviam se tocado, mas aqui o texto não aponta para isso. Se bem que isto não ocorreu. O que o texto aponta? Ninguém poderia olhar e ver a estrangeira deitada na eira. O Antigo Testamento nos diz que as prostitutas da antiguidade se vendiam na eira. Ninguém poderia olhar aquela cena porque ninguém entenderia. As pessoas olhariam aquilo e falariam: ah, Boaz, Boaz, a gente viu o que você fez. Ou eles olhariam para Ruth dizendo: tá vendo? Essa mulher é uma desgraçada mesmo. Desgraçou a vida do seu sogro, desgraçou a vida do seu marido, do seu cunhado, Elimeleque, Elion e Malom morreram, e está querendo desgraçar a vida de Boaz. Não teria como explicar. Não teria como ocultar as más línguas daquela época. As impressões negativas seriam enormes. A mulher sedutora, um encontro clandestino de madrugada, uma conspiração para dar o golpe no resgatador. Você leu o texto anterior. Boaz diz: tem um resgatador que é primeiro do que eu não posso furar a fila. Mas se Ruth está deitada com Boaz, eles armaram para passar a perna no resgatador. Tudo isso estaria na boca dos mexeriqueiros. Ruth poderia ser apedrejada naquela manhã. O parente resgatador poderia exigir paga. Vocês não cumpriram a lei, agora eu quero o dobro.
Essa situação tinha potencial suficiente para desgraçar a vida dos dois. E aqui, nós estamos no Antigo Testamento, nós estamos antes do período dos romanos, mas uma frase dita pelo imperador Júlio César faz todo sentido aqui. Júlio César disse certa feita que não basta que a mulher de César seja honesta, ela deve parecer honesta. Em que contexto essa frase foi dita? Eu vou contar um pouco dessa história. Em 1º de maio de 62 a.C., a segunda esposa de Júlio César, Pompeia Sula, era uma jovem muito bonita e ela promoveu uma festa na casa dela só para mulheres. Homens não podiam entrar de jeito nenhum. Mas havia um homem chamado Públio Clódius. Eis aí um nome para você nunca dar para o seu filho. Públio Clódius. Seu filho terá ódio de você eternamente. Não terá como você apaziguar esse ódio. Públio era rico. E os homens ricos têm uma tendência de serem mais atrevidos do que os outros. E esse atrevimento fez com que ele se disfarçasse e entrasse na festa só das mulheres, na expectativa de se aproximar de Pompeia Sula, a mulher a quem ele amava. É claro que ele foi descoberto. Imagina um mexerico na cidade. Começaram a dizer, Pompeia Sula sabia, ela faz parte do plano, ela queria ver o seu amante, todo mundo sabia disso. Júlio César, então, diante do mexerico, se divorcia da mulher e diz, a mulher de César deve estar acima de qualquer suspeita. Não basta ser honesta, deve parecer honesta. E é isso que nós estamos vendo aqui. Ela está sendo protegida da multidão pela sabedoria de Boaz, que diz, não basta a gente não ter feito nada, tem que parecer que a gente não fez nada. E aqui, irmãos, uma dica para você, cristão, não basta ser bom, deve demonstrar que é bom. Não basta ser honesto, você deve evidenciar a sua honestidade. Não basta ser, também se deve parecer. Ela foi protegida da multidão, da língua ferina, até da morte. Mas há uma terceira proteção aqui no texto. Versículo de número 15. Boaz disse para ela, dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ruth então segurou o seu manto e Boaz encheu esse manto com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. E então, e somente então, Ruth saiu da eira e voltou para a cidade. Eu disse isso na semana passada, que às vezes a gente não enxerga muito do texto. A gente não entende essas medidas. O que são 6 medidas de cevada? 6 medidas de cevada é alguma medida entre 26 quilos e 45 quilos. Vamos trazer um ponto no meio aqui? 35 quilos. Ele colocou 35 quilos de grãos nas costas de Ruth. E aqui um ponto para nossa reflexão. Que mulher que consegue carregar 36 quilos nas costas? Ruth não é aquele modelo feminino das capas de revista. Ela é uma mulher que consegue trabalhar o dia todo sem tomar água. Ela é uma mulher que fica no sol e não desiste. Ela é uma mulher que coloca 36 quilos nas costas e leva para casa. Ela é uma mulher forte. E isso é interessante, porque o que move o casamento do cristão não são os padrões físicos. O que encanta um cristão são os padrões morais. Fecha o parênteses. Nós temos Ruth carregando esses grãos e talvez você não entenda, mas se eu disser a vocês, Boaz entregou para Ruth 7 pacotes de 5 quilos de arroz. Você que cozinha sabe muito bem quanto tempo dura 7 pacotes de 5 quilos de arroz. Pode não ter o franguinho na panela, mas o arroz estava garantido por muitos meses. Ela está sendo protegida em meio à privação.
Essa mulher passou fome até agora. Essa mulher não teve o que comer. Boaz olha para ela e fala, viu, está garantida a ceia. Pode ser só com grãos, mas ela está garantida. É melhor sopa de lentilha do que nada na sopa. Se não bastasse, ela também está sendo protegida em meio à confusão. Imagina como foi essa madrugada. Imagina o coração de Noemi em casa, dizendo, será que Boaz já dormiu? Nossa, se Boaz dormiu, Ruth deve estar entrando na eira agora. Será que Boaz acordou? E Ruth? Será que ele expulsou Ruth? Será que Ruth morreu? Eu fico pensando nas minhas inquietações como pai quando minha filha demorava para chegar. E já me preparo para as minhas inquietações quando meu filho passar a demorar para chegar. Porque vai acontecer. Não tem como a gente evitar essas coisas. E quando minha filha demorava para chegar, eu não sei porquê, mas o despertador de pai e mãe é estranho. A gente acorda e não consegue mais dormir. E ficava pensando, que horas são? Será que ela está bem? Será que ela chegou? Será que eu ligo? Se eu vou ligar, talvez atrapalhe. A sogra ficou do mesmo jeito. E como é que a gente entende isso? Versículo 16, quando Ruth chegou, a primeira coisa que a sua sogra fez, que já estava acordada bem de manhãzinha, foi, filha minha, como é que foi? Note que Noemi chama Ruth de filha minha. Alguma coisa está acontecendo aqui, a gente não pode negar. Ela não é mais a estrangeira, ela não é mais a mulher pagã, ela não é mais a mulher desgraçada que desgraçou a vida de uma família israelita. Agora ela é a filha de Noemi, filha minha, deu tudo certo. Ele te acolheu, ele te respeitou, ele bateu em você. O que ele falou, minha filha? E o que significa isso? Significa que Noemi, quando o seu sono foi cortado pela preocupação, talvez no lugar da preocupação, incessantes orações foram feitas naquela madrugada. Deus abençoe Ruth, Deus abençoe Boaz, Deus que dê tudo certo, que ele seja o resgatador, que ele receba ela, que ela possa se casar. E por que eu estou dizendo que Noemi talvez tenha orado a madrugada inteira? Porque lá no capítulo de número 1 ela diz para Ruth, você precisa de um marido e eu não posso te dar. Que Deus te conceda marido foi a oração de Noemi. Agora, com Ruth e Boaz na eira, essa mulher orou e orou incansavelmente. Qual é a resposta de Ruth? Ela conta tudo que o homem fez, versículo 16, e diz ainda, além de fazer isso, minha sogra querida, temos comida. Ele me deu 36 quilos de grãos de cevada. A fome foi embora da nossa casa. Ele me disse, não voltes vazia para sua sogra. Irmãos, não perca do radar, não volte sem fruto para dar. Olha o que Boaz está dizendo. Por meio da comida que você está trazendo, é um sinal de que Deus te trará fruto no futuro. Que Deus vai te dar filho. A linguagem aqui está toda permeada de dar filhos. Ruth foi protegida pela oração da sua sogra. Ruth foi protegida pela sua sogra, que deixou de ser sogra. Passou a ser mãe, passou a ser protetora e passou a ser amiga. Irmãs queridas que me escutem, não é porque o senso comum apelidou as sogras de cobra que você tem de ser. Seja uma bênção na vida das suas noras. Seja mãe, amiga, protetora, instrutora. Seja mestre na vida das suas sogras. 4 proteções, então, nós já vimos. Protegida em meio à madrugada, protegida em meio à privação, protegida em meio à multidão, protegida em meio à confusão. E o texto termina dizendo que diante da indefinição,
ela também está protegida. Noemi diz: Ruth, minha filha, espera, não se preocupa. É verdade que tem outro resgatador. É verdade que agora esses homens vão ter que se acertar. Quem vai comprar o terreno de Elimeleque? Eles vão se acertar. Quem vai casar com você? Deixa que eles vão se acertar. Descansa em meio às incertezas do futuro, porque o Deus que começou a boa obra há de terminar. Como é que Noemi diz isso? Ele diz: porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Descansa, filha, porque Boaz vai dar uma resposta. E não é porque Boaz vai dar uma resposta que você deve descansar. Você deve descansar tendo a certeza de que o Deus que começou a trabalhar na sua vida há de terminar. Pois bem, essa foi a história da proteção. E aí então a gente se pergunta: quem é especial nessa história? Será que é Ruth? Será que é Boaz? Vamos olhar em Ruth. Será que Ruth é a pessoa especialíssima? Ruth começa toda a nossa história sendo chamada de Moabita. Quem é essa Moabita aí? Quem é dono dessa mulher? Boaz pergunta para ela: quem é dono disso aí? Ela não tem nome. Ela é insignificante, ela é estrangeira, ela é pagã. Mas em algum momento, alguma coisa começa a acontecer. Lá no capítulo 1, ela olha para sua sogra e diz: sua vida será minha vida, seu amor será meu amor, seu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus, e onde você fores eu irei, onde você morreres eu também morrerei, eu não lhe abandonarei jamais. A partir dessa confissão de fé, Ruth continua demonstrando a transformação geral. Ela trabalha incansavelmente, ela obedece, ela trabalha diligentemente, ela volta para casa com sua sogra amargurada e traz o pão de cada dia. Ruth está sendo transformada, Ruth está sendo lapidada, ela está sendo feita uma mulher extraordinária, e de tão extraordinária que ela foi feita, meus irmãos queridos, lá nas genealogias do Novo Testamento vai aparecer o nome de Ruth sendo mãe de Jessé, avó de Davi, matriarca da descendência de Jesus Cristo. Será que Ruth é essa mulher especial? Sim, ela é uma mulher especial, cheia de características, mas eu tenho que te dizer que a pessoa verdadeiramente especial dessa história não é Ruth. Você deve sim imitar essa mulher. E aqui, mulheres que me escutam, jovens e não tão jovens assim. Ruth é um baita modelo de quem você deve ser. Fiel, obediente, leal, crente, bíblica, verdadeira, amorosa, protetora, trabalhadeira, e eu poderia dizer tantas outras coisas dessa mulher. Mas ela não é o ente especial, a pessoa especial dessa história. Então deve ser Boaz. Sim, Boaz pode ser. Boaz era um homem de Deus, um seguidor do Evangelho, um verdadeiro seguidor das boas novas. Boaz era um homem bom, era um homem generoso, era um homem respeitador, era um homem fiel, era um homem de palavra, era um homem íntegro. E aqui, na semana passada, nós vimos o que é ser íntegro. E como integridade é uma coisa tão em desuso no nosso tempo e tão estranha aos nossos olhos, que vale a pena repetir a definição da semana passada. Ser íntegro é se manter fiel aos seus princípios, mesmo quando ninguém está vendo. Ser íntegro é se manter reto quando nenhum olho te vê. Boaz tinha bebido vinho, não tinha? Ele podia simplesmente acordar naquela madrugada e colocar a culpa no vinho. Foi o vinho. Eu venho de uma família com problemas com álcool. Aliás, infelizmente, a maioria de nós.
E eu me lembro que os familiares que tinham problema com álcool, no dia seguinte, depois de toda aquela bobagem feita, eles culpavam o vinho. O vinho de ontem destruiu a minha vida. Deixa uma garrafa de vinho fechada, eu tenho absoluta certeza que ela não vai conseguir fazer nada para destruir a vida da sua família. Boaz podia ter feito isso, falado, foi o vinho. E se ele tivesse feito isso, ele não se distanciaria de nenhum de nós e nem dos nossos primeiros pais. Porque o nosso primeiro pai, Adão, quando peca, diz, foi a mulher. Não era um cálice de vinho. Contudo, na linguagem de Adão, foi capaz de embriagá-lo. Ser íntegro não é colocar a culpa nos outros. Ser íntegro é não fazer aquilo que não se deve fazer, mesmo quando as luzes estão apagadas. E mais, o homem íntegro respeita o mais fraco. Eu vou contar um exemplo para vocês, uma coisa que eu tenho vivido lá na escola. Eu tenho um aluno que é muito mais forte do que sua turma. Mas são pequenininhos, são crianças, mas ele é muito mais forte. E eu falei, você precisa ser íntegro. E uma criança de 4 anos de idade, se a gente fala para um adulto que ele precisa ser íntegro, você fala para uma criança de 4 anos de idade, ela olha para sua cara com uma interrogação gigante, né? O que é ser íntegro? Aí eu disse para ele, ser íntegro é usar a tua força para proteger os mais fracos. Aqui você é o protetor, você não é um agressor. E aí eu ando com ele na escola e vejo ele é mal encarado, ele é bravo, ele é grande. Ele olha com a cara fechada e eu falo, quem você é? Aí ele olha para mim feio e diz, eu sou o protetor. Eu falo, tá bom, tá aprendendo. Você não é um agressor. Ser íntegro é respeitar o mais fraco. Homens, como é que você demonstra sua integridade? Protegendo seus filhos, sua mulher e seu lar. O homem íntegro protege a casa. O homem íntegro abençoa a casa. O homem íntegro faz com que sua esposa e filhos estejam seguros, mesmo em meio à escassez. Ser íntegro é abençoar e não destruir. Eu disse a vocês que eu não vou competir, não tem como, né? É injusta a competição. Volta lá, meu bem. Ainda bem que é a Camille, porque se fosse o Davi, estava na bateria. Aí não tinha o que fazer. Né, Eliel? Se fosse o Davi, já estava com as baquetas lá em cima. Glória a Deus, igreja, é isso, irmãos. Não se constranjam das suas crianças. Deus deu ela para vocês. Elas são a sua maior herança. Não se constranjam com isso. Volta para o texto. Ele podia ter sido levado pela tentação, mas ele é marcado pela integridade absoluta. Homens que me escutam, Boaz é um baita tipo para ser imitado. Boaz é um baita cara. Você pode olhar para esse homem e falar, eu quero ser igual a ele quando eu crescer. E você pode ser como esse homem. Mas será que Boaz é o cara especial da história? A gente olha e fala, é Boaz! Eu tenho que te dizer, não. Ele não é a pessoa especial da história. Talvez a pessoa especial da história pode ser visto no casamento dos dois. Eles estão prestes a se casar e sem dar nenhum tipo de spoiler. Você conhece a história? Eles se casam no capítulo de número 4. O capítulo de número 4 é e foram felizes para sempre. E é por isso que na semana passada nós falamos dos contos de fada. Porque a Bíblia é o conto de fada real. Onde no fim da história o bem vence o mal e todos são felizes para sempre. Talvez seja o casamento dos dois. E o casamento dos dois não é uma história de amor comum moderno que a gente vê. O menino olha a menina linda e os olhos se cruzam e eles têm uma atração física e então eles começam a dar beijos apaixonados e começam a viver aquela vida íntima com vistas ao casamento. Irmãos, essa perspectiva é hollywoodiana. E aqui eu tenho que dizer essas coisas para vocês. Beijo de língua é uma invenção do cinema como pressuposto básico para o namoro. Crente namora de corte. Ah, pastor, você está louco, você é medieval. Não, eu estou sendo bíblico. Crente namora de corte.
se beija no casamento. E eu vou dizer algo para vocês. Eu fiz alguns casamentos nessa igreja que o namoro foi de corte. E os casais estão felizes e de pé. Não precisa fazer test drive. O mais importante é o caráter, não o corpo, nem o prazer. E essa história de amor é marcada por isso. Boaz é um homem velho. O homem velho já não está no auge do seu corpo. E Ruth? Ruth é uma mulher forte. Ela carrega 36 quilos nas costas. Nós não estamos falando aqui da Gisele Bündchen e do Tom Brady. Nós não estamos falando dessas coisas. Nós estamos falando aqui de um homem na casa dos 60, numa mulher perto do dígito 90. E eles se apaixonam, não pelo corpo, pelo caráter. O compromisso deles é no caráter. E esse é o fundamento. Jovens, me escutem, pelo amor de Deus. Mais importante que um corpo bonito é um coração convertido e transformado pelo Senhor. Mais importante do que beijos ardentes são orações intermitentes. São orações que mantêm o casamento, não beijos dados ao escurecer. Boaz e Ruth talvez sejam os heróis dessa história, as pessoas especiais. Nós olhamos e falamos, é os dois! Também não é. Mas você pode ter esse exemplo de casamento. Irmãos, olhe para esse casamento e faça um propósito como Jonathan Edwards fez. Meu casamento será assim. E esse é o casamento blindado de verdade. Esse é o casamento à prova de fogo. Talvez seja Noemi, então. Noemi era amargurada, Noemi dizia, eu sou a mulher vazia, eu sou a mulher velha, ninguém gosta de mim, mas agora ela é a mulher da oração. Noemi sai da mulher que pragueja e se transforma na irmã do coque. E aqui só aqueles que vieram da Assembleia vão saber o que é a irmã do coque. O que é a irmã do coque? É aquelas irmãs do círculo de oração, que sustentam a igreja de joelhos. Noemi vira a irmã do coque, meu Deus do céu. Ela era a mulher que praguejava, em depressão, a nora trabalhando e ela reclamando da vida, mas agora ela clama ao Senhor, ela ora e fala, filha minha, deu tudo certo, filha minha querida. E você olha para Noemi e fala, sim, Noemi é a pessoa especial. Irmão, você tem que imitar Noemi. Sim, você tem que sair da depressão, entrar na alegria, tem que desfrutar da presença de Deus, tem que parar de se queixar pelas coisas que dão errado, tem que ter esperança, porque o futuro se apresenta. Mas também não é Noemi a figura especial dessa história. Quem é a figura especial dessa história, então? Quem é a pessoa especial? A pessoa especial dessa história toda, meus irmãos, é aquele cujo nome não aparece na história. É aquele que no capítulo de número 3 não vai aparecer. É aquele que no capítulo de número 4 vai receber uma brincadeira do autor. Olha comigo, o capítulo de número 4, versículo de número 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então Boaz diz, ô fulano! A gente pode olhar para esse ô fulano aqui e entender que tem um tal de ô fulano nessa história aqui, que é a pessoa especial. E quem é o fulano que não tem nome? Quem é esse que a gente não consegue saber como ele chama? É aquele que se lembrou da sua aliança com Israel e devolveu o pão à casa do pão, no capítulo 1. Quem é a figura especial? É aquele que trouxe pão a Belém. É aquele que conduziu a história para que Ruth, a Moabita, fosse debulhar nos campos de Boaz, o resgatador. É aquele que disse que a fome acabaria. É aquele que disse que todas as coisas seriam refeitas. É aquele que de fato resgataria Noemi,
Ruth e Israel para todo sempre. O grande herói da história, meus irmãos, o grande redentor, é aquele que no Novo Testamento disse que deixaria as 99 ovelhas no aprisco para buscar a perdida. E essa é a pessoa especialíssima. Quem estava perdido nessa história? Todo mundo. Noemi estava perdida. Ruth estava perdida. Boaz, mesmo sendo um homem bom, estava perdido. E todos eles precisavam de um resgatador. Todos eles precisavam do verdadeiro amor. E o verdadeiro amor não é o amor de Boaz e Ruth. O verdadeiro amor é o amor de Deus. O amor que agiu na vida de Adão e Eva, não destruindo a raça humana de uma vez por todas. É o amor que foi em Ur dos Caldeus chamar Abraão e falar: Abraão, você vai ser meu amigo. É o amor que trouxe a estrangeira de Moabe, viúva, para ser mãe de filhos. O herói da história é aquele que faz com que o sol brilhe e a chuva caia todos os dias sobre as nossas cabeças. É aquele que mesmo quando o dia amanhece vermelho ou quando o dia amanhece nublado, é aquele que nos dá alimento forte. É aquele que nos traz amigos mais chegados que o irmão. É aquele que nos dá uma esposa piedosa, filhos crentes, um marido bíblico. Quem é a pessoa especial da história? A pessoa especial da história é Deus e em seu mais alto amor na figura de Jesus Cristo. Esse amor é tão grande que Jesus Cristo não foi até a eira de madrugada. Jesus Cristo não foi até o campo da cega no sol quente. A Bíblia nos diz que a pessoa especial dessa história, que o grande herói dessa história, deixou o seu trono de glória e veio para o nosso mundo. Se transformou num trabalhador comum. Veio como um bebê na casa do pão em Belém. Não encontrou abrigo naquele lugar. Ruth, sim, encontrou uma morada. Jesus Cristo teve que dormir na estrebaria. Nenhum Boaz piedoso foi sobre Jesus Cristo. Ele foi tentado, ele foi humilhado, ele foi ultrajado. E ao invés de fugir, ele simplesmente se entregou naquela cruz. A madrugada de Jesus não foi uma madrugada de proteção, foi uma madrugada de aflição. Naquela manhã, ele não voltou para casa com 36 quilos de grãos. Ele voltou para casa com uma coroa de espinhos sobre a cabeça e algumas chagas abertas no seu próprio corpo. Quando chegou no lugar destinado, ele não recebeu da sua sogra: eu estava orando por você. E ele também não ouviu dessa sogra: aquele que vai cuidar do assunto está na frente. Pelo contrário, quando chegou no lugar designado, o pai desviou a sua face dele. O pai não olhou para o rosto do filho desfigurado e sangrando. E por que Deus fez isso? Porque Jesus carregava o meu e o seu pecado. Jesus não arriscou a vida dele como Ruth. Jesus deu a vida dele. E por que ele fez isso? Porque somos maravilhosos? Não, não somos. Somos estrangeiros, pagãos, malditos. Somos como a velha Noemi, que é rabugenta e reclamona. Não somos as melhores pessoas do mundo. Contudo, Deus amou o mundo a ponto de dar o seu filho. E a grande pergunta que a gente tem que terminar esse texto é:
Você já conhece essa pessoa especial? Quando você olha para o texto e vê a proteção que Ruth recebeu, a proteção que Ruth recebeu do Senhor, recebeu do resgatador, recebeu daquele que a amou antes da fundação do mundo. A minha pergunta é: você já o conhece? Se você já o conhece, você pode amá-lo como a pessoa mais especial desse mundo. Você pode tê-lo como, de fato, o resgatador. Ele é o resgatador misterioso, que ao mesmo tempo é o resgatador eficaz. Você pode confiar nele, que na sua casa, nem que seja só grão, mas não vai faltar comida. Você pode confiar nele, que família, filhos, que amor não vai te faltar. Você pode confiar nele, que a sua nudez não será escancarada. Pelo contrário, ele vai te cobrir com o seu manto de justiça. E mesmo que você não mereça, mesmo que você trame e tente fazer alguma coisa, ele ainda assim lhe dirá: bem-aventurado és tu, porque procuraste abrigo aos meus pés e não foste atrás de homens ricos, jovens e poderosos. Se você o conhece, se relacione com ele de uma vez por todas. Agora, se você não conhece, eu acabei de lhe apresentar. Eu acabei de te contar que a pessoa mais especial desse mundo não é Ruth, não é Boaz, não é o casamento de Ruth e Boaz, não é Noemi. A pessoa mais espetacular do universo é o Senhor Jesus Cristo, o resgatador que nos salva, que nos protege, que nos perdoa, que nos ama e que cuida de nós para todo sempre. Eis diante de você o fulano resgatador, cujo nome não aparece. Eis diante de você Jesus Cristo, o Salvador da alma e da vida dos homens. Entregue-se a Ele, confie nele, e o mais Ele o fará. Feche seus olhos, vamos lá. Nós pedimos, Salvador amado, que o Senhor nos proteja nas madrugadas frias da nossa alma. Que o Senhor nos proteja da língua maldizente dos homens. Que o Senhor nos proteja em meio à escassez que passamos e que enfrentamos. Que o Senhor nos proteja em meio às intercessões contínuas diante do Pai. Que o Senhor nos proteja diante das indefinições e das incertezas da vida. Que o Senhor cuide de nós em meio ao sofrimento da nossa existência. E que o Senhor dê a nós alimento, amor, vida e vida em abundância. Nós mais uma vez reiteramos o nosso amor ao Senhor e dizemos: nós te amamos, porque em primeiro lugar e antes de tudo, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos salvou. O Senhor nos libertou. E se Deus, tem gente que ainda não te conhece, usa esse sermão para a glória do seu nome. Tira as escamas dos olhos daquele que não é capaz de te enxergar e salve-o para a glória do seu nome. Essa é a oração que nós fazemos. Nós fazemos em nome de Jesus.